Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana eu queria trazer uma diquinha de um streaming gratuito que eu descobri há pouco tempo. Dei uma fuçada, assisti algumas coisas e trago aqui algumas impressões pra vocês. Então, no episódio de hoje eu vou falar do Mercado Livre Play. É um streaming que tem dentro do aplicativo do Mercado Livre. Pois é, gente, quem diria? Para acessar, você precisa ter uma conta do Mercado Livre. Esse episódio não é patrocinado nem nada, enfim. Eu achei legal essa dica e quis compartilhar com vocês, que eu compartilhei outro dia no Story e eu vi que muita gente não conhecia também. Eu demorei para conhecer, parece que já tem faz um tempo. Então, vim trazer aqui para vocês. Dá para acessar no aplicativo para celular do Mercado Livre ou no navegador, né, no seu computador, onde você acessa a internet. É só digitar play.mercadolivre.com.br ou no aplicativo você vai naquelas 3 barrinhas do menu, onde tem várias opções, e aí vai ter em algum lugar lá Mercado Livre Play. Eu imagino que tenha aplicativo para as TVs. Como eu tenho Chromecast, eu acesso pelo meu celular. E aí eu espelho na TV e assisto na TV. É assim que eu faço. Então é a partir daí que veio a minha avaliação, porque foi assim que eu assisti. Eu tô com o navegador aberto aqui pra dar uma olhada nos filmes pra falando pra vocês. Mas eu nunca assisti nada pelo navegador, porque eu não tenho mais o hábito de assistir coisa no computador. Eu tinha no passado, eu acabei perdendo, eu acabo passando tudo pra TV. Seja através do Chromecast ou seja através de pendrive, como faziam os antigos. No episódio de hoje eu vou dar minhas impressões do streaming e falar de algumas coisas que tem no catálogo. Vai ser um episódio breve, eu acredito, mas com várias dicas legais, interessantes para vocês. Para começar sobre o acesso, né? Como ele é um streaming de graça, ele vai ter muito anúncio. Eu assisti 2 filmes nele nas últimas semanas. Um deles foi Corra que a Polícia Vem Aí, dos anos 80, porque eu achava que eu ia ver o novo no cinema, mas acabou não rolando. Eu comentei mais do filme no episódio de Assistidos de Setembro. Eu gostei do filme, mas é um filme curto. Eu também assisti A Família Addams, dos anos 90. Tem os 2 filmes dos anos 90 no streaming. Eu queria ter assistido um atrás do outro, mas acabou que eu tava com sono e fui dormir. Mas tem os 2, eu assisti o primeiro porque eu não tinha memória de assistir ele. Eu tenho mais memória de assistir o 2. Eu acho que eu já assisti mais o 2 do que o 1. Gostei, divertido, adoro A Família Addams dos anos 90, mas o fato é, esses 2 filmes são filmes bem curtos, são filmes de menos de 1h30, e cada um deles teve uma média, assim, de uns 5 ou 6 anúncios. O filme começa um anúncio, na verdade, acho que são 2 anúncios seguidos, de coisa do Mercado Livre ou de outras marcas, porque eu lembro que teve, acho que um anúncio do Mercado Livre e um outro anúncio de um carro, que eu não lembro agora qual que é, porque por incrível que pareça, gente, eu trabalho com peças automotivas, mas mesmo assim, eu não sei diferenciar um Gol de um Onix. Eu tenho que ver o emblema da marca, e aí eu sei que é um Gol, e aí eu sei que é um Onix, mas se você me dá os 2 carros, assim, com o emblema da marca tampado, eu não sei diferenciar qual é qual. Enfim. Então teve essa propaganda de carro, teve propaganda de Mercado Livre. O filme para meio que do nada, assim, que é um grande problema da nossa época, né? Porque é meio automatizado pela contagem de minutos. Então, de repente, o filme para, começa a propaganda e aí o filme volta. Não é como, sei lá, quando os filmes passam na TV, que existe um cuidado de começar o comercial quando tem um corte de cena. E um corte de cena abrupto, porque às vezes tem um corte de cena que continua no mesmo lugar, continua a mesma ação acontecendo, então espera aquilo acabar para cortar pro comercial, porque tem uma pessoa ali coordenando tudo. Encontra o lugar que vai ser menos disruptivo para colocar o comercial e depois seguir o filme. Enquanto que hoje, né, a gente tá andando para trás, né, não só aqui, mas todos os outros lugares que colocam anúncios no Prime Video, lugares que você paga para assinar e ainda te dão anúncios, né? E eles cortam o filme meio que em qualquer momento pra botar o anúncio. Pelo menos o negócio do Mercado Livre é de graça. Então, assim, eu não tô pagando. O anúncio é o jeito que eu acabo pagando. Porque, assim, gente, não sei se vocês já perceberam isso, mas se vocês têm algo que é de graça, a gente paga de algum jeito. Por exemplo, redes sociais, Instagram. A gente faz a conta de graça, a gente não paga pra usar. Mas a gente tá vendo anúncio o tempo todo. Nossos dados estão sendo coletados para treinar a inteligência artificial, para treinar máquinas, para treinar o algoritmo para vender mais, porque, né, vivemos no mundo capitalista.
Então, pelo menos o streaming do Mercado Livre, ele é honesto, ele pelo menos não está cobrando. Em questão da experiência de assistir, foi tranquilo, não desconectou do meu Chromecast. O filme foi lisinho até o fim, tinha a opção dublado e legendado dos dois filmes que eu vi, eu acabei vendo legendado. Tava ok, legenda, não lembro de ter reparado em nada muito absurdo, assim, que poderia ser feito com inteligência artificial ou aqueles scripts de tradução automática que traduz umas coisas sem pé nem cabeça. Eu imagino que a legenda talvez venha junto com o filme, porque parece, né, falando de catálogo agora, ele me lembra muito a locadora na época que eu frequentava, assim, no final dos anos 2000, começo dos anos 2010. Muitos filmes dessa época, assim, começo dos anos 2000, final dos anos 90. Tem algumas séries, tem algumas coisas mais novas, tem coisas famosas, muita coisa de Hollywood. Eu acho que eu não vi nenhum filme nacional aqui, mas tem coisas completamente aleatórias e que elas surgem do nada, que eu fiquei, nossa, tava querendo ver esse filme faz tempo e não achava em lugar nenhum e está aqui. Vou passar rapidamente por esse tipo de filme, assim, filmes que estão no meu radar e que eu encontrei por aqui. Tem um filme que chama Aniara, ele é de 2019, é uma ficção científica sueca, que estava no meu radar porque uma das diretoras é uma mulher, né? Então encontrei nessas listas de filmes dirigidos por mulheres. Ele tem um pôster muito bonito, assim, meio minimalista, e nunca encontrei em lugar nenhum. E cá está ele, escondidinho. Vou assistir muito em breve. Também tem Onde os Fracos Não Têm Vez, vencedor do Oscar, que eu comentei em alguns episódios passados, que é uma vergonha minha não ter assistido esse filme até hoje. Ele está aqui, e eu acho que tem em outros lugares também, mas está aqui. Dúvida, que é um filme britânico de umas freiras que tem a Meryl Streep, Amy Adams, a Viola Davis. Eu não sei se vocês lembram, é um filme do meio dos anos 2000, que ele veio em temporada de premiação. Eu já vi muitas críticas boas, eu sei que o pessoal de roteiro gosta muito desse filme. E ele tá no meu radar desde então, nunca tinha assistido, porque também não é um filme que pinga muito nos streams, ele está aqui. Tem o Força Maior, do Ruben Östlund, que é o diretor do Triângulo da Tristeza e outros filmes. Ele ganhou Cannes 2 vezes. Esse também é um filme que eu já ouvi falar bem dele, tenho curiosidade de ver. São esses os filmes, assim, que eu olhei e falei, nossa, quero assistir esses filmes, que bom que eles estão aqui, né? Deixei marcado. Só que, assim, uma crítica também da navegação é que você não consegue criar uma lista, né? Salvar os filmes, que é uma coisa que eu faço em todo streaming que eu assino, que eu uso, é marcar os filmes como quero assistir ou adicionar à minha lista. Porque assim eu entro e aí eu vou pra minha lista, eu vejo as coisas lá que eu quero assistir e vejo, né? Geralmente eu faço isso ao invés de ficar rondando o streaming, até porque aqui não é o mais fácil possível de navegar. Ele tem uma classificação por gêneros, né? E divisão de filmes e séries, porque ele também tem séries. Depois eu vou falar disso, que tem umas coisas bem legais aqui também. Então ele tem essa divisão de gênero, ele vai ter uma página inicial, assim, com algumas sugestões. Mas a experiência de navegar nele é muito parecida com a experiência de ir na locadora mesmo, porque vai ter um monte de filme muito famoso, muito premiado, assim, de chamariz. E aí, conforme você vai andando um pouquinho mais, vai ter uns filmes muito esquisitos. Daqueles que são norte-americanos ou são de algum outro lugar, mas o pessoal falando inglês, e que é feito pra lembrar muito algum outro filme muito mais famoso ou alguma tendência que tava rolando na época, principalmente nos anos 2000, que tinha muito filme de fantasia, tinha muito filme de coisa épica, e depois começou a ter muita coisa de viking, mais pro final da década e tal. Então, dá pra observar alguma dessas pequenas tendências, alguns filmes, assim, que eu não sei, eu não tenho coragem de assistir, mas talvez tenha gente que goste. E aí, do nada, tem um ou outro filme muito cult escondido, assim, uma coisa muito clássica. Não tem tanta coisa antiga. Tem algumas coisas dos anos 80, que nem a franquia do Corra que a Polícia Vem Aí, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. E aquele filme gospel também, que de vez em quando se dá de cara. Tem alguns filmes nessa vibe de, tipo, filmes que eu nunca ouvi falar e que olhando o pôster eu consigo ver que o orçamento foi bem reduzido, mas existe público pra tudo, né? O streaming também não tem a parte infantil, então por mais que ele talvez tenha um ou outro filme infantil, eu não acho que é uma coisa pra deixar na mão de criança, porque tem muito filme de terror, muito filme mais 18, e ele não tem uma trava pra você deixar isso na mão de uma criança. Tem isso, né? Se você tem crianças em casa, talvez não seja tão bom deixar na TV. Ou pelo menos botar uma senha, sei lá. As maritacas acordaram agora, né? Então tem aqui esse sonzinho de fundo muito bom.
Outra coisa também na navegação, se você for clicar para ver todos os filmes ou para ver as listas, talvez apareçam alguns filmes do Disney Plus, porque o Mercado Livre tem aquele pacote, né, do Meli Plus, que você ganha Disney Plus. Então, às vezes, assim, no bloco de filmes, né, tem uns bloquinhos que vão aparecendo vários filmes, às vezes aparece um com uma moldura diferente. E aí é um filme do Disney Plus. Existe uma dica visual de que aquele filme é um intruso, mas se você tá no embalo, você talvez não perceba. Então ele vai estar escrito ali em exclusivo Meli Plus, Meli Total, que vai ser algum filme que tá no streaming, não ali. Então se você clicar, provavelmente você vai ser redirecionado pra parte de assinar e tal. É um pouco chato, então, né, tem isso. Mas agora eu vou pra parte de recomendações do catálogo. Tem muitos filmes do Almodóvar, os mais antigos. Eu falei que não tinha tanto filme antigo, mas se você ir catando assim, tem algumas coisas. É basicamente o Almodóvar dos anos 80 e 90. Então, por exemplo, tem o maravilhoso Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. E tem o Volver, mais recente, mas de resto são outros filmes que eu não assisti, que eu quero ver. Que tinha uma época que esses filmes estavam em todos os lugares. Estava na Netflix, estava no Prime Video, estava na Mubi. E aí eu ficava tipo, eu posso ver qualquer hora, porque tem vários streams que eu assino. Aí eu assisti um ou outro, né? Eu assisti, por exemplo, A Lei do Desejo, que também tem aqui, que eu acho peculiar. Não é dos meus favoritos, mas ele tem lá suas coisas boas. E aí depois teve um belo dia, que simplesmente sumiu de todos os streamings. E aí eu fiquei, ai, poxa vida. Que triste. E aí tem aqui no Mercado Livre. O que temos no Almodóvar? Má Educação, Carne Trêmula, De Salto Alto, Volver, Fale com Ela, Mulheres da Beira de Ataque de Nervos, Kika, A Lei do Desejo, Maus Hábitos, A Flor do Meu Segredo e O Que Eu Fiz Pra Merecer Isso. Então, assim, Volver é bem famoso e Mulheres da Beira de Ataque de Nervos também. Mas, por exemplo, não tem Tudo Sobre Minha Mãe, que é um dos meus favoritos. Mas, enfim, tem várias opções. Temos a trilogia do Poderoso Chefão. Pois é, gente, é isso, cinéfilo. Você tava reclamando que não tinha Disney Plus pra assistir Poderoso Chefão? Tem aqui. Tem A Forma da Água, que eu amo. É um Del Toro lindíssimo. Um romance de humano e monstro. Fantástico, muito bom. Gosto muito de romances sobrenaturais quando são bem feitos. Estão aqui falando em romances sobrenaturais. Também tem Eduardo Mãos de Tesoura. Como eu poderia não ser uma garota gótica, se esse era um dos filmes que eu mais assistia quando eu era criança. E não sou só eu, porque esse é o filme que está em primeiro lugar no top 10. Tem o Ad Astra, que é o filme do Brad Pitt no espaço, sozinho, tendo uma crise existencial. É um filme bem bom, mas bem introspectivo. O Grande Hotel Budapeste, o meu filme favorito do Wes Anderson, eu assisti na época que saiu. Queria rever, mas eu lembro com carinho de ser o meu favorito do diretor. Eu acho que tem vários, Todo Mundo em Pânico e filmes parecidos nessa vibe de tirar sarro do cinema e do zeitgeist da época. Eu assisti alguns na época que saiu, nesse rolê de assistir na casa de amigas e tal, de ser adolescente, e procurar filme que talvez tenha algumas coisinhas ali que a gente não poderia assistir em casa, mas eu não tenho muita memória desses filmes, mas tem vários aqui desses. Todo-Poderoso, que era um hit da locadora. Eu acho que eu aluguei esse filme umas 2 vezes. Tem o Show de Truman, Pulp Fiction, Curtindo a Vida Doidado, Forrest Gump, Coração Valente. Vários desses filmes que eles eram hit nas locadoras, na TV quando passava. Alguns mais recentes, como Cisne Negro, que é fantástico. Eu adoro esse filme. Cisne Negro é um dos poucos filmes que eu assisti em casa de vias alternativas, porque naquela época eu já sabia procurar os filmes e ficar de olho por causa de temporada de premiação, essas coisas. Eu assisti em casa, explodiu meu cérebro. E aí depois, umas 2, 3 semanas depois, ele chegou no cinema aqui e eu fui assistir com minhas amigas. E foi também uma experiência ótima, meu Aronofsky favorito. Gravidade, do Cuarón, não é meu favorito dele, mas é um filme muito bom também. Da Sandra Bullock sozinha no espaço, tendo uma crise existencial. Uma Linda Mulher, um clássico. Tem várias comédias românticas aqui. Tem alguns filmes que eu nem sei dizer se eu assisti ou não. Como já citei, os 2 filmes da família Addams dos anos 90, que são divertidíssimos. As Patricinhas de Beverly Hills também, que é um... Eu adoro esse filme. Acho ele uma graça, divertidíssimo. Uma das melhores adaptações que o livro Emma, da Jane Austen, teve. Tem Prenda-me Se For Capaz, que foi um filme que eu assisti quando eu já tinha o podcast, fiz um episódio só sobre ele na época, porque foi um filme que, assim, que eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Uma das trilhas sonoras mais diferentes, assim, da carreira do John Williams, mais puxado pro jazz, muito bom. Tem Stardust, O Mistério da Estrela, outro filme que também tem um episódio dedicado a ele, porque é um filme que eu era obcecada quando eu era adolescente. Eu tenho ele em DVD,
Eu posso assistir quando eu quiser. Mas vocês, nem sempre, né? Porque ele nem sempre tá em streaming. Então, ele está aqui. Outro filme também que eu assistia. Não assisti bastante, mas assisti algumas vezes quando eu era bem jovenzinha e que eu gostei muito. É Os Irmãos Green, do Terry Gilliam, que tem a Monica Bellucci, também tá aqui. Eu não sei se ele é muito bom, mas eu lembro de gostar dele. Tem o Heath Ledger. Ah, ele tava tão bonito. Saudades, Heath Ledger. Clássico dos anos 80. Um Tira da Pesada, True Lies. Pequenos Espiões, já é começo dos anos 2000, mas ainda tinha tudo isso na minha locadora que eu ia. Voando Alto, aquele filme que a Gwyneth Paltrow é uma comissária de bordo, vocês lembram dele? Eu acho que eu assisti uma vez que passou na sessão da tarde. Mas vocês sabem quem dirigiu esse filme? O Bruno Barreto. Pois é, o mesmo homem que dirigiu O Beijo no Asfalto, Dona Flor e Seus Dois Maridos, o Que é Isso, Companheiro, que foi indicado ao Oscar. Também dirigiu Voando Alto, dirigiu O Casamento de Romeu e Julieta e dirigiu Crow, o filme. Enfim, uma pessoa com alcance, não é mesmo? Tem Snowpiercer, que é o primeiro filme do Bong Joon-ho em Hollywood, que foi uma produção extremamente conturbada, mas eu gosto do filme. O vencedor do Oscar mais esquecido de todos os tempos, Argo, do Ben Affleck, também está aqui. Bravura Indômita, o de 2010, que foi indicado para Oscar, é um remake do filme dos anos 60. Eu lembro que eu assisti na época que saiu, eu lembro de gostar muito, é um faroeste, que revelou a Hailey Steinfeld como atriz. Eu lembro que eu já olhei pra menina e falei, nossa, a menina tem potencial, de fato ela tem, eu acho ela uma ótima atriz. Queria rever, porque, né, faz 15 anos que eu assisti esse filme. E ele tá aqui, olha só. Também era um filme que fazia tempo que eu não vi em lugar nenhum. Tem Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, que eu nunca assisti, mas tem a Diane Keaton e fiquei bem triste de saber sobre a morte dela, então talvez eu assista, né? Tem um filme do Street Fighter de 2014 que parece ser bem ruim. Tem os dois Tomb Raider da Angelina Jolie. Tem um monte de filme aleatório do Woody Allen. Tem A Viagem das Irmãs Wachowski, que é um filme que na época ele foi um bocado divisível. Eu lembro de assistir, eu lembro de gostar, mas ele é um filme muito grande, ele é muito longo, ele é um pouquinho megalomaníaco. E eu não sei se eu assistindo hoje o que eu acharia dele, mas eu tenho vontade de rever, porque eu lembro que eu fui muito defensora lá por 2013, 2014 dele, enquanto o pessoal massacrava na internet. Eu acho que ele tem um conceito bom e uma execução ok, mas novamente, é um filme que eu assisti mais de 10 anos atrás. Tem o Imortais, que é um filme dos deuses gregos dirigido pelo Tarsem Singh, mas que parece ser dirigido pelo Zack Snyder, porque ele tem um contraste ligado lá em cima e tem um monte de slow motion. Eu lembro de assistir esse filme também na época que ele saiu, ele é de 2013. Eu lembro de achar ele chato, muito chato, porém visualmente muito agradável, porque ele tem, assim, um cuidado estético, que é onde toda a atenção do diretor foi, né? Porque não foi na história e não foi no ritmo do filme, mas a estética dele é bem bonita. O Amante da Rainha é um filme com Mads Mikkelsen e com Alicia Vikander, que eu já vi ele em vários outros streamings, mas ele é um filme muito bom, eu gostei bastante, eu assisti sabendo de nada e acabou me impactando bastante. Nossa, eu chorei tanto por causa desse filme que sei lá. Mas ele tá aqui também. Tem bastante coisa aqui no catálogo. Eu fiquei rodando e apareceu várias coisas, né? Eu comentei o que mais me chamou a atenção. Mas esse negócio de não ter lista realmente me incomoda um pouco. Porque provavelmente eu teria feito uma lista, teria um pouquinho mais organizado. Eu vou falar das séries agora, porque assim, o catálogo de séries não é tão extenso quanto o catálogo de filmes. Mas temos coisas bem interessantes aqui. Primeiro eu queria falar de Penny Dreadful, uma série de 2014 que teve 3 temporadas, ela foi finalizada. Eu, particularmente, não gosto muito da última temporada, porque eu acho que meio que cancelaram ela meio que do nada e precisaram correr com a finalização dos episódios, mas a primeira e a segunda temporada são muito boas. E é um terrorzão gótico delicioso, é numa vibe meio Liga Extraordinária. Não sei se vocês estão ligados, o filme com Sean Connery, que tem uma liga de vários personagens da literatura. E eles. Eu não lembro por que eles se juntam. Mas tem esse negócio meio gótico, meio vitoriano, meio steampunk. Aqui no Penny Dreadful foi mais vitoriano, né? É a mesma época na Inglaterra, tudo muito escuro. Existem coisas ali espreitando. Eu não lembro mais qual que era a premissa do começo, porque vão acontecendo várias coisas. Mas é o encontro de vários personagens, assim, da literatura, mas é uma história original. A protagonista é a Eva Green, que ela faz a Vanessa, que ela é uma personagem original que conduz a história. Ela é uma personagem com um
um passado desconhecido, ela tem um quê de médium ali, e ela, eu não lembro mais como que começa, qual que é o pontapé, mas eu sei que tem um cara americano lá, que é meio que um caçador de recompensa que tá ali. Tem uma coisa com o Drácula, eu acho que o vilão da primeira temporada é o Drácula, porque a filha do Timothy Dalton foi sequestrada pelo Drácula, a mulher também chama Mina, né, olha só as coisas. E aí eles precisam ir atrás dela e se encontram várias pessoas. Tem o Dr. Frankenstein, tem o monstro dele no meio, e aí tem um outro vampiro, tem o Dorian Gray, e tem umas bruxas, e tem um monte de coisa, assim, é uma vibe. É uma coisa meio de suspense, tem umas horas que tem uns thrillers, uns dramas. Eu lembro de gostar muito, eu tenho vontade de rever, mas eu assisti na época que saiu, que foi entre 2014 e 2016. Eu assistia meio que conforme os episódios iam saindo. Então, assim, faz quase 10 anos que essa série acabou. E então faz um tempo aí que eu não vejo, né? Outra série também que acabou faz um tempo, mas eu acho que acabou bem. E que eu assisti na época que tava saindo, acompanhando quase que semanalmente. Uma série que eu meio que baixava os episódios toda semana pra ver. É Crazy Ex-Girlfriend. É uma série de 2015. Se não me engano, ela terminou em 2019, que são 4 temporadas, e é uma série de canal aberto. Então, além de ter 4 temporadas, são temporadas com uns 10, 15, algumas temporadas mais, outras temporadas menos, mas são vários episódios aí. A premissa inicial, ela é muito boba, mas a série supera muito rápido também essa premissa inicial. É sobre uma advogada de sucesso de Nova York. Ela tem a vida girl boss dela, até que um dia ela reencontra um namorado de adolescência que ela conheceu no acampamento de verão. Eles tiveram ali só um negocinho no verão e tal. E ela reencontra com ele, ela descobre que ele mora na Califórnia. E ela resolve largar tudo que ela tem na vida dela, na Costa Leste, toda a carreira dela, tudo, pra se mudar pra cidade desse ex-namorado pra tentar conquistar ele, porque ela bota na cabeça dela que ela só vai ser feliz se ela conseguir namorar com ele. Mas aí tem outras coisas. É uma série que fala muito de saúde mental, né? Porque ela meio que não tá com a saúde mental lá muito bem. E ela se lembra dessa época, ela lembra com alegria e nostalgia dessa época, como uma das últimas épocas que ela era realmente feliz. E ela quer resgatar esse sentimento, nessa loucura dela. Ela é uma pessoa bem desequilibrada, mas a série meio que trata ela como uma pessoa, assim, que precisa de ajuda. Ela não passa pano pras loucuras que ela faz. Tem hora que é difícil pra gente ficar do lado dela. A premissa parece meio besta e meio boba, mas rapidamente, assim, a série passa desse negócio dela ser uma mulher surtada por causa de um homem e acaba virando ela sendo uma mulher surtada em busca do autoconhecimento, em busca das conexões humanas e tal. Eu lembro de gostar muito, mas também é uma série que eu vi há algum tempo atrás. Acho que a última vez que eu assisti algum episódio dela foi na pandemia. Não sei como tudo envelheceu, mas eu lembro de achar que ela era bem vanguardista nos assuntos que ela tratava, sabe? Eram assuntos que ficaram em alta, assim, pós-pandemia e que a série já estava abordando ali. E é uma série musical. E todas as músicas são originais. Isso que eu acho incrível, porque são músicas que têm ritmos e clichês de coisas que a gente conhece, mas que ela tá cantando sobre as situações que estão acontecendo ali. Então, por exemplo, tem um episódio que ela tá triste, e aí ela canta uma música que é uma vibe, assim, de música francesa dos anos 60, e toda a cena é em preto e branco, e é uma música sobre a depressão francesa que ela tá tendo. Não parece tão engraçado eu contando, né? Mas a série brinca muito com o tragicômico, e eu lembro de gostar disso dela. Então tenho vontade de rever. Vamos ver se eu faço isso e como eu vou achar que ela envelheceu. Mas é uma série bem absurda, assim. E pra quem gosta de musical, é um prato cheio, porque cada episódio tem pelo menos, assim, umas 2 músicas. Quem não gosta de musical, sinto muito. Vocês não estão vivendo o melhor que a vida pode proporcionar. Também no streaming tem Twin Peaks, mas só tem as 2 primeiras temporadas, que são as temporadas dos anos 90. Eu tô assistindo Twin Peaks na Mubi, eu terminei a primeira temporada recentemente, gostei muito, 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 muito. Vou começar a ver a segunda temporada. Aí Twin Peaks tem 2 filmes e tem uma terceira temporada, que na verdade é uma minissérie dos anos 2000. É meio esquisito. Eu não sei se tem tudo aqui, eu acho que não. Eu acho que só tem essas 2 primeiras temporadas. Tudo tá na Mubi, mas aqui no Mercado Livre tem as 2 primeiras temporadas, dá pra começar a assistir
E aí, se vocês se interessarem, dá pra ir atrás depois do resto em outros lugares. Tem Sherlock, que é a reimaginação contemporânea do Sherlock Holmes, que é uma série britânica que começou em 2010, terminou, não lembro quando, tem 4 temporadas, mas assim, séries britânicas, elas não são muito regulares em questão de transmissão, então pode ter tido 4 temporadas em uma década. Não sei se vocês estavam no Tumblr nessa época, assim, 2010, 2011, 2012, mas essa série foi um fenômeno, foi lá que eu descobri, foi por causa do Tumblr que eu assisti. Na época eu gostei, eu assisti nessa época mesmo, assim, entre 2010 e 2015, eu não vi a última temporada, que eu acho que ela lançou um pouco depois. Hoje eu vejo algumas pessoas críticas da lógica da série, do respeito que ele talvez não tenha pela obra original, não sei. Eu não me importo tanto assim com Sherlock Holmes, pra ser bem sincera. Eu lembro que eu gostei na época, eu não sei se eu tenho vontade de rever. Eu tenho as 2 primeiras temporadas em DVD. Foi um grande surto, né, no passado. Mas hoje eu acho que pra mim ficou pra trás. Mas se vocês tinham curiosidade de assistir, tem lá. Tem 3 episódios por temporada e cada episódio tem cerca de 1h30 e são histórias avulsas. É quase como se fosse vários filmes. Outra série britânica também que tem, e que eu assisti alguns episódios, mas não tudo, é Call the Midwife, né? Chame a Parteira, né? Midwife é a parteira. É uma série de época, que tem 6 temporadas, que começou em 2012. Eu não sei quando ela acabou, porque eu não acompanhei, assim. As temporadas, elas têm uns 6, 8 episódios, não são muitas coisas, episódios de 1 hora. E cada episódio, ele tem uma historinha. Ele acompanha esse grupo de parteiras nos anos 50, 60, que elas trabalham numa igreja, numa maternidade, numa área mais pobre da cidade. E cada episódio meio que tem o caso do dia, assim, tem a história que elas vão acompanhar alguma mulher que tá grávida, alguma mulher que tem uma criança pequena. E aí tem a história das freiras também, né? Das parteiras, nem toda parteira é freira, mas elas estão ali, então tem os dramas individuais delas, enquanto mulheres relativamente independentes nos anos 50 e lidando com o mundo, e também as pessoas que estão ali precisando delas, que geralmente são pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, assim, são historinhas. Eu lembro de assistir, acho que a primeira temporada só, eu não vi muita coisa. Mas eu lembro de gostar porque, assim, eram histórias boas, eram histórias bonitas. Nem sempre as coisas se resolviam. Tem algumas histórias bem tristes. Mas eu gosto muito de boas histórias. É uma série que eu assistia com a minha mãe, assim, porque não tem nada, assim, muito gráfico. E tem essa vibe de... Nem sempre é good vibe, mas tem meio que uma lição que você vai tirar da historinha, sabe? Eu lembro de assistir, de gostar. Não sei porque eu parei de assistir. Mas tem 6 temporadas aqui. Tem alguns animes também que eu nunca ouvi falar. Eu não tô muito atualizada nas coisas de animes. Tem algumas séries de documentários de natureza também pra quem gosta. E tem Naruto. Eu não sei se tem tudo de Naruto, porque eu não conheço o suficiente pra saber. Mas, enfim, tem bastante coisa. Eu acho que vale a pena dar uma fuçadinha. Principalmente se você já tem o aplicativo do Mercado Livre instalado no seu celular. Tá ali, só abrir e ver. Tem coisas bem interessantes, tem coisas que me surpreenderam de estar ali, né? Que eu falei, os filmes que estão no meu radar. E principalmente pra quem tá sem grana, pra quem não tá assinando tanta coisa, é uma alternativa bem, bem legal pra encontrar alguns filmes pra ver. A parte dos anúncios é meio chata, mas é como se estivesse vendo filme na TV, né? Praticamente. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado da diquinha. Espero que tenha sido útil, espero que ajude vocês a descobrir novas alternativas, né, para encontrar filmes para assistir. Me sigam lá no Instagram, @filme.da.semana, também tô no Blue Sky, Lalariland, e eu tenho e-mail para contato, se você quiser falar comigo e não tem redes sociais, é podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso você queira me pagar um cafezinho, ficarei feliz. E semana que vem voltamos. Talvez com um especial de Halloween, quem sabe? Vamos ver o que eu vou aprontar essa semana. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.